Vou passar a palavra ao Carlos Eduardo Faria Franco, diretor de Relações Regulatórias da TIM. Bem, boa tarde a todos, companheiros de mesa. Queria agradecer a Febratel a oportunidade de estar aqui nessa tarde, compartilhando um pouco da visão da TIM em relação ao tema proposto, colocando de antemão que algumas das provocações que eu vou fazer, o doutor Floriano já fez, então, conselheiro Zerboni, a autoria dele. Tá? Então, de qualquer maneira, vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível, para que a gente possa realmente ouvir um pouco do doutor Zerboni. Então, eu abro a minha apresentação trazendo um pouco aqui, nada de filosofia, né? A gente está falando de questões já de apontamentos já consolidados dentro da nossa nova realidade em função da evolução do acesso à informação numa visão da sociedade. Então, hoje nós vivemos a sociedade da informação, vindo, né, da sociedade da transformação, onde nós temos acesso quase restrito ao conteúdo, nunca antes imaginado, permitido através, né, por meio de um avanço tecnológico independente, autônomo, né, que caracteriza o poder do conhecimento. E, nesse caso, eu trago um pouco da minha experiência pessoal. Eu tenho uma enteada de 11 anos, que é impressionante a quantidade, o estímulo que o colégio dela dá em termos de busca de informação na era digital. Hoje, a gente tem condições de tomar decisões de forma totalmente interativa, em tempo real e à distância, a quantidade de aplicativos e de conexões que tornam isso possível. E o que acontece nesse momento está sendo compartilhado na web. Né? Hoje, a sociedade cada vez mais tem essa necessidade de aquilo que acontece, bom ou ruim, não interessa qual é o adjetivo que você possa dar, aquela vivência que está sendo experimentada, de ser compartilhada. Então, como conclusão geral dessa visão de sociedade nessa era da informação, então a gente tem que a adaptação do homem a esse novo paradigma de sociedade tem nas telecomunicações como um instrumento essencial que permitiu essa transformação. Trazendo um pouco mais, agora já encaixando um pouco mais na nossa realidade regulatória do serviço de telecomunicações, eu trago um pouco da nossa visão em relação a como é que a Anatel se inseriu nesse contexto da evolução do acesso à informação. Então, como o professor Floriano colocou, temos a Portaria 941, como uma coisa mais particular da agência, e depois a publicação da Lei 2.527, ambas no final de 2011, que regula o acesso à informação. Então, a partir disso, eu trouxe aqui algumas realidades inovadoras, né, algumas experiências novas que o setor de telecomunicações passou a ter em função desse novo cenário. Então, a publicação da Agenda dos Conselheiros, é de suma importância, que toda a sociedade, também os outros players, entendam quais são os assuntos tratados no âmbito do Conselho. A disponibilização das análises do Conselho Diretor, isso no exercício regulatório, principalmente da parte contenciosa, isso é essencial. Então, ao final da reunião do Conselho Diretor, a Anatel começa a carregar as análises que foram deliberadas naquela reunião, e isso permite, assim, na nossa visão, isso é essencial para garantir o exercício pleno do princípio da ampla defesa. Ou seja, a gente poder ter acesso de que forma as questões das outras prestadoras estão sendo decididas e agregar valor aos nossos recursos, às nossas defesas, às formas de posicionamento perante a Anatel. Transmissão ao vivo das reuniões do Conselho Diretor, a gente entende que é importante para que todos, né, aqueles que não têm oportunidade de ter um encontro pessoal com os conselheiros nas audiências, né, nas audiências de empresas, que as pessoas entendam qual é a lógica, qual é o raciocínio que cada conselheiro adota para aprender. Né, não deixa de ser um processo de aprendizagem em relação à forma de pensamento de cada diretor. Processo digitalizado disponível no SICAP, da Anatel, é uma economia em várias dimensões, economia de papel, economia de tempo, economia de dinheiro. Né, a gente vê um grande avanço em termos de acesso digital aos processos administrativos. Divulgação de dados e resultados setoriais, isso é de suma importância, ou seja, o carimbo da Anatel na divulgação de um dado setorial, ele dá credibilidade àquele número, ele permite que análises do mercado, análises competitivas sejam feitas e, de alguma forma, isso pode direcionar também as ações das empresas. Então, a Anatel, na nossa visão, de forma geral, a Anatel
se atualizou nesse ponto, né, acompanhou a transformação, né, o alcance da sociedade em relação à era da informação. Falar um pouco da TIM em relação a isso, como é que a TIM se inseriu nesse contexto. Ao final de 2012, a TIM lançou um projeto chamado Portas Abertas. A gente entende que de alguma forma, traduziu-se numa quebra de um paradigma acerca da transparência nas informações para os usuários. Quem é usuário e não teve a oportunidade de acessar ainda, eu convido a fazê-lo. Os potenciais usuários da concorrência também convido a fazê-los e se surpreender com o nível de transparência, com o nível de informação que a TIM consegue, que assim está dando por meio do portal. É uma interface Google, então fica muito fácil das pessoas interagirem e entenderem o mapa de cobertura, a indicação de sinais, podem fazer o teste, não pega bem na minha casa. Vai lá, a informação vai estar lá e vai estar condizente com a realidade de prestação de serviço que o usuário tem. Tem outras informações, tutoriais, entrevistas com o presidente. Então, uma forma diferente de, a partir de essa transformação, dessa busca cada vez maior da transparência, de que forma a TIM se inseriu nesse contexto. Aí surge a pergunta, será que, dentro dessa linha de caráter geral, né, que eu já falei em relação à Anatel, será que em relação à fiscalização a gente consegue perceber a mesma coisa? Lembrando que essas provocações já foram colocadas pelo professor Floriano. Então, sigilo, né, apesar de a gente ver sinais de evolução em relação ao pensamento em especial, sigilo ainda precisa ser a regra? É a pergunta que se coloca. De que forma usar o poder de polícia? É óbvio que, gente, por favor, eu milito no setor há 13 anos e nunca passei por essa situação aqui de fiscais usando capacete e escudos, mas é só para a gente ilustrar um pouco que essa palavra, quando mal utilizada, ela, tanto em relação à sociedade, como em relação aos próprios funcionários, colaboradores da TIM, que atendem a fiscalização nas pontas, essas palavras elas podem ser muito mal interpretadas, quando, na verdade, a gente tem que entender que o processo de fiscalização é um processo normal, entre uma relação sadia entre administrado e administrador. E aqui surgem algumas coisas que foram muito bem colocadas pelo professor Floriano. Então, de um lado, nós temos, né, a busca pela informação, aquilo que o administrado, a prestadora consegue perceber a partir de um input, de uma fiscalização, de um recebimento de um ofício, de um recebimento de requerimento de informações, mas a gente não consegue perceber a necessidade da agência. Então, se nesse input da Anatel, por meio da atividade de fiscalização, a gente não consegue perceber qual é a real necessidade da agência, aqui começa algum tipo de turbulência no relacionamento que pode gerar ineficiência. Aí coloca algumas questões que o professor Floriano trouxe, de um volume de informações geradas, que de alguma forma não são utilizados efetivamente pela agência. Por quê? Porque se existe um trabalho prévio de a administrada, né, as prestadoras, entender a motivação daquela atividade, concordar com a razoabilidade daqueles pedidos que eles estão sendo formulados, entender, né, conseguir perceber a proporcionalidade e o objetivo daquilo que a Anatel quer fiscalizar e, de alguma forma, buscar o menor impacto na operação do serviço, a tendência é que essa atividade de fiscalização ela seja tranquila, não seja traumática, sem cacetete, sem capacete, sem escudos, e o objetivo seja alcançado. Então, é importante que a gente tenha algumas coisas em mente. Eu vou explorar um pouco mais à frente a questão da qualidade, mas temos em mente, o mesmo servidor que é utilizado para gerar informações associadas à atividade de fiscalização é o servidor que gera informações para direcionar as ações de otimização e resiliência. Então, ao otimizarmos a utilização desse servidor para esses dois propósitos, a sociedade vai estar mais bem servida. Então, eu trago aqui, de forma muito transparente, muito objetiva, uma questão que a gente sempre entende, sempre observa, sempre ouve também de alguns interlocutores, é acerca da possibilidade de manipulação de dados, né? E o sigilo decorre de um grande ou pequeno grau de desconfiança em relação à manipulação, eventual possibilidade de manipulação de dados.
E nisso o Floriano colocou a questão da surpresa, ou seja, eu não consigo entender que um procedimento que visa busca prensal de equipamentos, que realmente o sigilo tem que ser a sua premissa para garantir a sua eficácia, e o outro tipo de fiscalização recorrente, por exemplo, faturamento de serviços, atendimento a usuários, tem o mesmo tratamento. Ou seja, são fins completamente diferentes e com resultados também completamente diferentes. Então, aqui eu coloco um esquema, isso aí não é o esquema da TIM, o esquema da TIM, né, a estrutura sistêmica da TIM provavelmente levaria alguns slides para a gente conseguir trazer, mas é só para a gente entender o seguinte, que hoje toda essa estrutura, essa arquitetura de sistemas, ela permite que a gente preste o serviço para 70 milhões de usuários. Né? Hoje a base da TIM é um pouco maior que isso. Isso só no SMP tem mais os serviços de dados e telefonia fixa, mas em menor patamar. Então, é um negócio muito grande, é um negócio muito complexo. Além disso, a regulamentação não é o único input que tem quando esses sistemas são parametrizados. A gente tem a parte regulatória, tem a parte fiscal, que de alguma forma direciona, né, a forma, o arranjo com que os sistemas vão falar e que tipo de geração de informação ele gera. Tem a parte de SOX, hoje a gente tem por conta de estarmos no novo mercado de ações, a gente tem uma complexidade ainda maior em relação à SOX, o nível de governança exigido é ainda mais aprofundado. Toda a questão de ISO, tá, em sistemas de rede, tudo são certificados pelo ISO, certificados de excelência. Tem a questão do ISE também, né, o índice de sustentabilidade do Bovespa. Então, só para dizer o seguinte, se por conta de uma prevenção de uma atividade regulatória, eu mexesse com essa complexidade sistêmica para evitar conclusões ruins da fiscalização da Anatel, a chance de eu fazer tudo errado em relação aos outros itens de compliance é grande. Então, é um castelo de cartas que não existe. Considerando o tamanho das operações hoje, essa possibilidade de manipulação de dados para evitar que registros ruins que gerem a possibilidade de uma atividade sancionatória, isso para a gente é algo que tem que ser superado. É um pensamento anterior à fase da transparência que precisa de alguma forma ser superado. Eu vou trazer aqui um pouco talvez a TIM não seja um melhor exemplo para falarmos de problemas de fiscalização. Tá? Eu trago aqui um pouco de informação. A gente tem em torno de 250 atividades de fiscalizações por ano. Pegando os dias úteis, é como se a Anatel tivesse todo dia nas dependências da TIM exercendo algum tipo de fiscalização. Nos últimos 2 anos, o último OPADO de óbice aberto contra a TIM foi no ano de 2011. Tá? E nos últimos 5 anos, esse é o único OPADO de óbice aberto contra a TIM. E aqui, nesse caso, a provocação é minha, conselheiro, não é do Floriano, um pouco de reflexão acerca do seu objeto. Tá? Foi uma situação específica em dezembro de 2010, onde, pelo que eu me lembro, cerca de 20 a 22 escritórios regionais solicitaram chip da TIM habilitado, pré-pago, com determinado número de créditos, para fazer uma fiscalização, que a gente não sabe qual foi, e solicitando também um aparelho celular desbloqueado e com uma determinada funcionalidade. Tá? E, no caso do Rio de Janeiro, esse aparelho com essa funcionalidade que a fiscalização exigiu, ele não estava disponível no Rio de Janeiro. Tivemos que fazer um exercício logístico, trazer do norte do país, onde tinha, e o fato que o prazo de 2 dias, que foi solicitado, que foi indicado pela Anatel no requerimento, ele não foi cumprido. A gente apresentou um pedido de dilação de prazo de 10 dias, o terminal foi entregue no 9º dia. Então, aqui fica um pouco da questão da razoabilidade. A primeira pergunta que fica na nossa visão, esse aparelho ele foi entregue não com uma atividade de fiscalização, porque nós não conseguimos perceber como administrada fornecimento de aparelho, que é um terminal de assinante. Um aparelho desbloqueado, ou seja, se tivesse um pouco de uma realidade muito antiga de CDMA, que o aparelho estava vinculado à rede efetivamente, hoje isso não existe mais. Então, é o primeiro ponto que merece reflexão. Será que, considerando o objeto em si, poder-se-ia caracterizar óbice a partir do momento que nós entendemos que estávamos fazendo aquilo por mera liberalidade? A Anatel tem condições de, por meio de todas as suas
seus processos internos de compra, fazer a compra de aparelhos e, com isso, exercer a sua atividade fiscalizatória de forma plena. E outro fato é que a fiscalização, uma vez entregue o terminal, ela foi feita sem nenhum tipo de embaraço. Pelo que me lembro, inclusive gerou um PADO por algumas questões que foram fiscalizadas, mas, infelizmente, esse PADO continua aberto, a gente não conseguiu convencer ainda o escritório regional, no sentido de que a TIM não é merecedora de nenhum tipo de imputação por uma questão de óbice à fiscalização. Então, de qualquer maneira, fica uma perspectiva positiva. A gente está falando de um evento ocorrido em 2010, antes digamos, de uma evolução, que eu vou explorar um pouco mais à frente, em relação aos novos pontos, às novas questões trazidas em termos de estrutura regulatória pela Anatel. Então, fica a mensagem de que a gente prefere encarar isso como um caso isolado. Infelizmente, aconteceu com a questão de óbice, mas a gente tem uma perspectiva positiva de que isso realmente agora faz parte do passado. E aqui eu trago um pouco dentro daquilo que já foi colocado até agora, exemplos de sucesso, ou seja, onde é que a gente consegue perceber uma interação com a agência, onde todas as premissas positivas foram, de alguma forma, acertadas, né, para que o resultado da fiscalização fosse alcançado. Então, todos sabem que as empresas, as grandes empresas, todas as prestadoras móveis estão no percurso do plano de melhoria de qualidade da SMP, e antes de começar o acompanhamento, a Anatel fez um trabalho de aprendizado, ou seja, ela visitou todas as empresas, entendeu a dinâmica de estrutura e arquitetura das redes, tirou dúvidas, conseguiu ter confiança naquilo que ela efetivamente queria, tá? Parametrizou isso, criou templates de acordo com a realidade de cada rede, de cada prestadora, e hoje isso acontece basicamente quase online, quase automático. Então, por mês, a gente gera 1,2 terabytes de informações para a Anatel, e entre o dia 5 e o dia 15 de cada mês, essas informações são enviadas para a Anatel de maneira totalmente tranquila, sem nenhum tipo de embaraço. Isso permitiu, por exemplo, que na outra semana, a Anatel divulgasse o ranking, né, informações abertas por município, por prestadora, por indicadores de voz e dados, aberto por município. Então, foi essa maturidade na coleta de informações que permitiu que a Anatel tivesse segurança de transmitir para a sociedade dados extremamente detalhados da operação dos serviços de telecomunicações no Brasil. Poderia usar aqui outro exemplo, o processo de fiscalização associado ao cumprimento dos compromissos de abrangência é outro exemplo de maturidade, né? Então, ao longo dos anos, a Anatel aprimorou essa forma de entender como é que funciona, ou seja, como é que se caracteriza que um determinado município que não contava com SMP, né, isso eu estou falando de 2009 a 2010, e agora que tem que implementar a tecnologia 3G, só esse ano foram mais de 680 municípios, né, da obrigação associada ao edital 3G. Como é que funciona? Como é que se fiscaliza 684 municípios para saber se a tecnologia 3G foi ativada de forma tempestiva? Somente por um processo maduro. Então, a Anatel, eu acho, a Daniela, me corrija se estiver errado, ficou 2 semanas dentro da nossa casa, 4 semanas dentro da nossa casa, mas de forma totalmente tranquila, ou seja, o trabalho foi só basicamente tempo de máquina, no sentido de colher informação já conhecida, já parametrizada, então colhendo informação cidade a cidade e conseguiu chegar às suas conclusões. Um ponto importante também, quando a gente fala de transparência e fiscalização, tem a ver na grande inovação que o regulamento de fiscalização trouxe, foi um debate antigo do setor. Esse talvez tenha sido o item que se aproxima muito daquela figura anterior, um pouco exagerada do poder de polícia, que é a questão do acesso online. O regulamento trouxe essa inovação de permitir que a Anatel crie um ambiente seguro, com todas uma série de prerrogativas e premissas associadas a esse sistema, para ter acesso online aos sistemas das prestadoras. Então, o que a gente consegue perceber a partir do grupo de trabalho, que está sendo coordenado pela Superintendência de Fiscalização, a gente consegue perceber a preocupação, ou seja, o artigo 36 e 37 do regulamento,
ele traz todas as condições mínimas para que esse acesso online fosse disponibilizado. E a gente consegue perceber que, na execução do grupo de trabalho, essas premissas estão sendo respeitadas, ou seja, a preocupação com a Anatel em relação à manutenção do sigilo, a questão das garantias constitucionais e a segurança dos dados. E tudo isso, nas soluções que estão sendo desenhadas, isso está sendo respeitado. Então, a gente tem a firme expectativa de que essa tendência de respeito integral a todos os princípios que foram definidos no artigo 36 e 37 do Regulamento de Fiscalização sejam preservados até a plena implementação do acesso online. Então, para finalizar um pouco como conclusão final, a gente entende que, a partir do ano de 2012, a gente está vivendo um novo cenário regulatório em relação à fiscalização. São vários os elementos. O novo regulamento de aplicação de sanção, não deixa de ser um elemento importante. O novo regimento interno da Anatel, em vigor a partir desse ano, 2013. O novo regulamento de fiscalização, que é de 2012. E agora, as decisões recentes de processos administrativos, onde, de alguma forma, em relação ao óbice, por exemplo, novas metodologias de sanção estão sendo consolidadas no âmbito do Conselho, trazendo segurança. Então, a gente está falando aqui de um arcabouço implementado a partir do ano 2012, estamos ainda em 2013, sabemos que existe uma necessidade, uma maturação de todas as novas regras, de todos os novos princípios que a Anatel determina, mas, de qualquer maneira, a gente entende que isso vai permitir que sejam traduzidas, esse novo arcabouço, se traduza em objetivos claros em relação à fiscalização, onde a Anatel define métodos padronizados em relação à forma de pedir, ou seja, o Rio de Janeiro tem que pedir a mesma informação da mesma forma que Manaus, que a finalidade de cada atividade fiscalizatória seja externalizada em busca de eficiência, garantindo, então, que os resultados, de acordo com planos operacionais, com os planejamentos da fiscalização da própria Anatel sejam alcançados, que os prazos sejam cumpridos, que isso não se torne, o cumprimento de prazos não se torne um potencial de litígio entre as partes e trazendo segurança para isso também. Então, a gente vê com uma perspectiva muito positiva de que ainda vamos colher todos os frutos dessa nova organização regulatória em relação ao tema de fiscalização. Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Antes de passar para o próximo, eu gostaria de lembrar que a gente deve ter um tempo final para perguntas, e essas perguntas podem ser feitas através de um pequeno formulário que vocês receberam no material e podem ser encaminhados aqui para a mesa.